Pessoal, nessa aula de projetos de eletromecânica, nós vamos ver a instalação por completa, uma instalação residencial, como um exemplo. É claro que vamos partir para atingir todas as normas técnicas, né? A NBR 5410 de 2004 e também a norma técnica unificada 01, NTU 01. Ok? Temos uma parte que é óbvio que muitas pessoas fazem isso daqui de uma forma um pouquinho mais prática do que eu vou demonstrar agora aqui, mas temos que sempre dizer assim, arredondar um pouquinho para mais as coisas para a gente ter uma dimensão correta da instalação, que assim você garante que esteja dentro das normas. Nunca colocar fios mais finos por questões econômicas, né? Se você colocar um pouquinho acima, não tem problema, não vai haver queima, não vai haver falha no seu circuito. Claro que você vai gastar um pouquinho mais, mas você tem uma garantia. Então, para um exemplo, uma casa simples, né? Quarto, sala, cozinha. Temos uma área de serviço e um banheiro dentro dessa casa. Uma casa bem simples aqui, com as suas dimensões. E aqui nós temos a planta baixa dessa casa. Primeira coisa, pessoal, dá para a gente fazer uma tabela super simples, né? Colocando cada cômodo, né? Colocando as suas dimensões de comprimento e largura, né? E já calculamos já a área, né? Então, pessoal, fala, a área é super simples. Eu coloco uma dimensão, comprimento vezes largura, né? Pela forma matemática, base vezes altura, né? Tá certo? Calcular a área de um retângulo, ok? Para calcular o perímetro, pense que você vai dar uma volta numa praça. Você, para medir o perímetro, é como se você estivesse correndo ao redor dessa praça, para você poder somar todos os lados. A somatória de todos os lados é o que nós chamamos de perímetro, ok? Então aqui foram preenchidas aqui. Uma coisa muito importante é quando você tiver aparelhos elétricos que eu chamo de alta potência, tá? Aqui foi colocado aqui um chuveiro, né? E uma torneira elétrica na cozinha, ok? Tá. Só mais um exemplo. Secador de cabelo. Algum secador de cabelo chega na potência até 2.500 watts. Tá? Então, são equipamentos de alta potência. Se tivesse um micro-ondas e todas essas coisas. Mas vamos trabalhar um pouco mais simples para não ter que colocar tanta coisa na nossa conta aqui assim. Só para a gente poder estar fazendo um exemplo, colocando elementos com uma potência um pouquinho maior do que as normais. Ok, tá. Então temos que levar em conta, pessoal, todas as cargas que a gente vai acabar tendo nesse sistema, ok? Então nós temos que pensar em iluminação, tomadas, ok? O chuveiro e também os demais aparelhos que serão ligados ali. Tá. Então como é que mais ou menos a regra funciona, né? Na parte de iluminação, né? A gente tem que colocar, né, para determinar os itens, tá? Se eu tiver uma área inferior a 6 metros quadrados, você já tem que considerar no mínimo 100 watts, certo? E um ponto de luz, ok? Tá bom? Com relação à iluminação. Numa área superior a 6 metros quadrados, você tem que considerar 100 watts para os primeiros 6 metros quadrados e depois mais 60 para cada 4 metros quadrados. O que isso significa que se eu tiver um ambiente com 10 metros quadrados, né? Então eu vou ter os 60 dos primeiros 6 metros quadrados. Vou ter 100, né? Dos primeiros 100 metros quadrados. E depois vou ter, né, dos 6 metros quadrados. E vou ter mais 60. Então eu vou ter que calcular aqui assim, já no mínimo 160. Tá bom? Watts. Tá bom? Numa área inferior a 4 metros quadrados, podemos calcular com nenhuma potência. Okay? Isso aqui não vai mudar muito. Né? E já numa área que tenha superior, né, a 250 watts, que você, né, fez lá nos cálculos de luminotécnica, tá? Tem que considerar mais do que um ponto de luz. Ok? Então vamos ver aqui como que ficou a nossa tabela, agora fazendo um preenchimento, né? Certo? Então nós temos aqui a nossa potência atribuída, né? Tá bom?
Aí feito as suas devidas somas, vai dar a nossa potência de iluminação aqui. E com base nisso, né, a gente sabe quantos pontos de luz a gente pode ter dentro desse ambiente, ok? Não que necessariamente você precisa colocar apenas um, você pode colocar, distribuir essa iluminação, às vezes para ter uma iluminação um pouquinho mais uniforme. Agora, pontos de tomada, tá bom, pessoal? Então, eu coloquei aqui para cada ambiente, isso aqui tudo seguindo a parte da norma 5410, né? O que é necessário, tomar alguns cuidados, né? Então, se você tiver um lavatório, né? Fala com distância pelo menos 60 centímetros do box, né? Não colocar tipo tomadas em alguns locais que você sabe que vai entrar facilmente, vai acabar entrando água, né? Ter esses cuidados, né? Tá bom? Alguns pontos de tomadas também aqui assim, tomar também, a gente vai acabar vendo depois as dimensões, como é que a gente faz para cada tomada. Claro que a gente tem que pensar sempre, pessoal, a gente tem que pensar sempre em montagem de circuitos, tá? E depois a gente vai acabar vendo isso daqui, como é que a gente faz depois a nossa caixa de disjuntores lá para a gente estar fazendo isso aqui certinho, tá? Então não vou ficar lendo toda a norma aqui assim, mas é mais ou menos uma referência, são alguns detalhes em cima disso daí. Seguindo aqui assim a regra, voltamos na nossa tabelinha lá, lembramos que nós temos uma área, né? Disso daqui, aí colocando a norma quando a área for maior que 6 metros quadrados, né? Temos também aqui assim os perímetros. Por que é importante, pessoal? Em tomadas, né? Vamos imaginar aqui assim que eu tenha 1/4, ok? Eu tenho aqui assim 1/4. Aí é legal, tá? Então temos que pensar no planejamento, onde você vai acabar colocando tomadas, e essas regras de tomadas, elas seguem também pelo perímetro, né? Então, e mesmo assim você tem que planejar um pouquinho bem, porque de repente você planeja colocar uma tomada aqui, certo? Mais uma tomada aqui, e depois vamos colocar mais uma tomadinha depois aqui, né? E aí é legal, aí você vai lá e coloca a sua cama aqui. Legal, acontece. Sua cama acabou de bloquear 2 pontos de tomadas, tá? Então, nós temos que planejar isso aqui bem certinho, ok? Então, temos aqui assim a potência atribuída por essas tomadas e aqui a determinação da quantidade dos pontos de tomadas, né? E aqui assim a potência, né, por ambiente, né? Isso aqui por ambiente. Então, exemplo aqui na sala são 3 tomadas, né? Então temos 3 pontos. Então, o total que eu vou ter aqui na minha sala são 300 watts de potência, tá bom? Isso aqui é muito importante, que se você fizer apenas tomadas separadas de um disjuntor, dá para a gente fazer um cálculo, depende de 610, se é 220, para você poder fazer um cálculo de um disjuntor. Uma coisa muito importante, pessoal, que disjuntores de potências mais baixas, né, que eles são mais sensíveis, a tendência dele é que o custo dele seja um pouquinho mais elevado. Você comprar um disjuntor de 10, um disjuntor de 20, eles acabam se tornando mais baratos que se você comprar um disjuntor de 3 amperes. Bom, então um pouquinho mais carinho isso daí. Fazendo também um apanhadão geral, né? Nós temos que fazer o nosso padrão de entrada, tá? Como esse material, pessoal, eu trabalho com a Escola Técnica Estadual de São Paulo, então talvez a Copel ela tenha as alterações, as modificações nisso daqui, então tem o padrão da Copel, a Copel vai exigir. Mas aqui eu acabei colocando, pegando por esse exemplo aqui, são todos os elementos, né, as montagens, os locais corretos, onde as coisas devem estar, tá? O próprio aterramento exatamente fala do nosso quadro aqui, né? Ele tem que estar certinho, ok? Tá? Então tem que ter as especificações aqui assim. Então são todos os elementos para você poder estar tipo montando. Quem se especifica nesse tipo de coisa, tá? Que no fundo que a gente chama do eletricista padrão Copel, tá? Ganha uma grana bem boa, tá? Porque a pessoa chega a cobrar tipo numa instalação dessa daí, no mínimo R$ 600, tá? E os materiais, claro que ele não coloca, né? Fala, aí você tem que fazer uma listinha, ele te dá uma listinha de materiais, e aí você vai ver exatamente que vai custar mais um outro tanto,
mas o cara cobra só para que ele faça o padrão Copel, para que a Copel aprove, para que a Copel aceite, cobra R$ 600, um serviço que pode levar de 1 a 2 dias para ser feito, tá? Então, para instalações novas, isso aqui é muito bom, né? Se você mora num bairro que está tendo muitas casas novas lá e você se especificar nisso daqui, dá para você ganhar um bom dinheiro com isso aqui. Então, aqui eu coloquei um exemplo da caixa de medição, tá bom? Colocando depois também a caixa de inspeção de aterramento, tá? O que é muito curioso, né? Entre um poste hoje, entre um poste e outro, vai tipo seguindo as linhas de transmissão, né? E todos nós ajudamos um pouquinho a concessionária para ter o seu aterramento, tá? Essa caixinha que assim, poucos locais eu vi ela bem feitinha, bem instalada, né? Aqui na minha casa, ela mesmo não, como era uma instalação antiga, mais de 50 anos, não foi feita com todos esses detalhes, ter o eletroduto certinho, né? Basicamente ele é um fio puxado da caixinha e parafusado na haste, né, de cobre ali no chão, tá? Isso aqui não tem muita funcionalidade, tá? Depois eu tive que fazer no outro local da casa, acabei fazendo o aterramento. Nesse exemplo ainda nós temos que algumas concessionárias elas pedem que essa chapa aqui no fundo seja uma chapa laranja, tá? Dentro da Petrobras, todos os painéis elétricos têm que ter essa chapa laranja, uma chapa de isolação laranja, uma chapa específica, você tem que comprar, ela já vem tipo prontinha, né? Para você poder fazer alguns tipos de instalações. O modelo da caixa de entrada, tá? A gente tem que verificar na categoria. Essa categoria ela é determinada pela carga instalada, né? Entre 12 e 18 kW é o tipo B1, né? E se for um pouquinho mais, entre 18 e 25, tá? É o tipo B2. O que isso vai acabar determinando? Primeiro é o fio, né? O cabo, né, de entrada, esse aqui cabo 16 milímetros quadrados, né? E o outro já é um fio de 25, né? Um fio bem grosso mesmo, tudo isso daqui. No entanto, que eu moro aqui do lado de uma igreja que assim, teve uma noite que o pessoal acabou entrando na igreja para roubar esses fios. Só que depois eles perceberam que não é tão fácil puxar esse fio dentro do poste ali, né? Tá? Então não é tão simples estar colocando isso daqui. Então, normalmente fala para residências, a gente coloca um disjuntor de 60, né? Já para essa aqui a gente coloca um disjuntor de 70 amperes, ok? Aí tem aqui assim também a dimensão fala do eletroduto, né? Claro que se eu vou passar fios mais finos, um eletroduto um pouco mais fino e aqui um pouquinho mais grosso, tá certo? Aí depois o condutor para aterramento tem que ser um fio de 10 milímetros, ok? Tá? Aí depois nós temos também a dimensão do eletroduto, bom? E depois aqui assim é a parte do poste, tá? Tem que lembrar que isso aqui, pessoal, ele tem a ver com os dados da concessionária, tá? A concessionária tem que fornecer todos esses dados para você ter lá bonitinho, né? Se a gente chegar numa loja lá, vou lá, comprei lá um postinho, tá escrito padrão Copel, você chega lá no que você vai instalar, descobriu que não é o padrão correto. Então, voltando agora na nossa tabela, né? Agora a gente vai acabar fazendo as somatórias, né? Separamos a parte de iluminação, né? Separamos a parte dos pontos de tomadas e depois os pontos específicos, né? Então, repetindo o que eu tinha falado na aula de terça-feira, né? Tá? Na parte de tomada também, depois a gente vai acabar vendo, onde a gente tem que ter, né? Nós temos o TUG, tá certo? Tomada de uso geral. E depois nós temos o TUI, tomadas de uso específicos, tá certo? Bom, se você ligar a torneira numa tomada, ela vai se tornar uma tomada de uso específico, ok? Então, aqui colocando todas as potências, né, dentro, ajustadas aqui para cada área, tá? Então, nós demos aqui em um total, né, nas somatórias aqui assim, 10.800 watts de potência. O professor está o tempo inteiro aqui fazendo spoiler da aula de luminotécnica, tá? Então, pessoal, uma coisa também muito importante em pontos de iluminação, né?
é o famoso fator de potência, né? Tá? Fator de potência é basicamente o seguinte: a gente vai fazer uma divisão entre a potência ativa, tá certo? Então, se você viu lá, tem tantos watts, ok? E a sua potência aparente, tá certo? Que basicamente ela vai ser, a gente fala, a potência fala que vem descrita no equipamento, tá? Ela vem descrita no equipamento. Então você comprou lá uma lâmpada, né? Fala de 15 watts, bom? Aliás, todas as lâmpadas, pessoal, vem lá o fator de potência delas. Comprou uma lâmpada de 15 watts. Aí você vai ver que o fator de potência dela é 0,5. Então quer dizer que basicamente fala a funcionalidade daquela lâmpada ela é equivalente à metade, né? 7,5, tá? É uma coisa que foi tipo escondida durante mais de 10 anos nas lâmpadas fluorescentes compactas, acontece que o aproveitamento dela também de energia não é muito eficaz, tá? Ela basicamente ela só aproveita metade, né, da energia nominal dela ou o que nós chamamos de potência aparente, ok? Então, é uma pegadinha. Pode ver aqui que literalmente as coisas. Em tomada, a gente tem por hábito colocar aproximadamente 0,8. Dentro de uma fábrica, tá? O fator de potência da instalação completa tem que ser 0,9. Tá? Então, com certeza você já deve ter visto esse tipo de coisa. Uma fábrica que tem muitos motores dentro de uma fábrica, tá? Para corrigir o fator de potência, o pessoal tem o que nós chamamos de banco de capacitores, né? Então, para quem trabalha em fábrica aí, né, já sabe que tem esses bancos de capacitores lá. E esses bancos de capacitores são para corrigir o fator de potência, que tem que ser entre 0,9 e 0,95, de acordo com a concessionária, ok? Então, somando agora aqui eu vou colocar assim, que eu tinha esquecido a potência de iluminação, mais a potência de tomada, mais a potência já colocado, aplicado já o fator de potência aqui, ok? Então nós vamos ter agora aqui uma potência ativa total nessa residência de 15.340 watts, tá bom? Então é o seguinte, se esse cara tiver entre 5 e 12, ele entraria na modalidade A, bom? Tá. Se for acima de 5, tem que ser acima de 5, não pode ser abaixo. Bom, aqui até 5 e até lá. E for até 20, entra na modalidade B. Ok? E depois acima, tá bom? Aí tem as partes que é chamada estrela e depois também tem o sistema delta, também que é o sistema de ligação aí. Okay? Então, de acordo com esse carinha aqui que nós pegamos aqui, ele vai estar no fornecimento do tipo B. A instalação que nós chamamos de distribuição secundária, tá certo? Então, aqui eu peguei exatamente aqui com os exemplos, pode ver que vai ter escrito aqui Eletropaulo, né? Por isso que lá no estado de São Paulo. Bom, nós temos que verificar, pessoal, alguns conceitos. O primeiro deles é a demanda, tá certo? Que é a potência elétrica em quilowatts, requisitada por determinada carga instalada. Já a potência instalada é a soma das potências nominais. Quando eu falo nominais, lá, lembra lá da lâmpada lá, pessoal? Você colocou aqui no fundo lá, né? Tudo bem que a gente não vai usar os 15 watts, mas depois você vai te pensar nos seus 15 watts lá, depois relacionado ao seu fator de potência. Bom, e a soma das potências nominais de todos os aparelhos que compõem a instalação do sistema. E também na potência de demanda, potência de alimentação provável, é a máxima demanda, tá? Então, na potência instalada, seria mais uma coisa um pouquinho mais real. Mas, no ponto de luz, né? Eu fui lá e planejei que naquele ponto de luz tenha até 100. Tá? Então, a gente tem que ver que são alguns conceitos com base nisso daí. Os cálculos que a gente faz
são baseados nisso aqui, não nisso aqui. Certo? Eu não calculo com base na lâmpada que eu vou colocar lá. Por quê? Por mais que ainda não exista mais uma lâmpada de 15 watts, aliás, de 100 watts, aquelas lâmpadas incandescentes de 100 watts, apesar que eu tenho algumas aqui em casa que é assim, para aplicações específicas, né? Tá? A gente acaba tendo que fazer os cálculos para poder ter uma garantia nisso daí. Se por enquanto está tudo fácil, vamos complicar um pouquinho, né, pessoal? Né? Nada não está tão ruim que a gente não possa piorar um pouquinho, tá? Ainda existe o que nós chamamos de fator de demanda, tá? Que ele tem a ver com a quantidade de circuitos que você vai distribuir, tá certo? Pode ir percebendo que o fator de demanda ele vai caindo de acordo com a quantidade de circuitos que você tiver dividido, tá bom? E também ele tem a ver exatamente com as potências de iluminação, ok? Então temos esses dois itens aqui assim, para a gente poder literalmente calcular depois, né, a provável demanda. Bom, então talvez aquele valor lá que a gente está colocando lá, talvez ele caia um pouquinho, né? Para a gente poder fazer um cálculo um pouquinho mais real, dentro de acordo com aquilo que a gente vai acabar pedindo para a concessionária de energia. Então, ó, para o exemplo que a gente vinha fazendo, tá? A gente acabar trabalhando em cima disso daqui, tá? Então, para a parte 1 lá, né, lembrando que tipo dos nossos 15 mil lá, que a gente tinha calculado lá, né? Parte vai ser um item específico, né? Lá, então esse cara aqui, nós olhando lá de acordo lá pela tabelinha lá, deu 0,52 e o outro pela tabelinha deu 1, tá? Então, novamente, agora a nossa potência de demanda, né, ela vai acabar caindo um pouquinho. Lembra que já estava na faixa dos 15 mil, agora a gente está com 13.160,8 watts, ok? Então, chegando um pouquinho no valor um pouco mais próximo, tá? E também aqui, ó, a gente tem a questão do fator de utilização estabelecido em 0,95. Condutores, tá? Então a dimensão dos condutores, pessoal, é uma coisa muito importante, né? Tá? Então, seguindo já que assim a norma, então, professor, por que a gente coloca circuito de iluminação em meio? Tá aqui a regra, aqui, ó, tá? Se for cobre, pessoal, 1,5. Se for alumínio, é 16, tá, pessoal? Ok? Então, circuitos de força, sinalização, né? Então, temos aqui vários tipos de situações, ok? Para você dimensionar. Novamente, se você quer utilizar fios um pouquinho mais finos, divida o seu circuito em partes, tá? Se você for tipo ligar numa mesma tomada, geladeira, micro-ondas e forno elétrico, lembrando que os três não são ligados ao mesmo tempo, mas pode existir algum momento que os três estejam ligados ao mesmo tempo. Então, nosso cálculo não é feito somente com a disponibilidade, né, naquele exato momento. Eu tenho que pensar na pior situação, se tiver as três coisas ligadas ao mesmo tempo, naquele conjunto de tomadas. Para os condutores elétricos, né, dentro de uma residência, as distâncias são curtas. Então, basicamente, a perda, né, de carga nela, ela é pequena, tá? Agora, se você pensar em áreas industriais, onde você vai passar cabos de mais de 300 metros, né? Então, a gente tem que levar em conta exatamente a perda, né, para não ter problema, tá? Às vezes, por uma solução prática, né, você faz novos quadros de distribuição, né, evitando que entre um quadro e outro acontece para que também que essa perda ela não se torne muito relevante, ok? Eu brinco que tipo isso aqui funciona como a internet na sua casa, né? Você tem que colocar um repetidor a cada pedaço para que ele vá seguindo também, né? Então, colocando quadros de distribuição para que você evite essas perdas. Então, aqui eu coloquei novamente a parte da norma, colocando a porcentagem, né, de queda de tensão, né? E também acontece, vamos colocar o seguinte, vamos colocar aqui ó, o famoso PVC, né? Policloreto de vinila,
né? Bom, temos que pensar também que ele tem uma temperatura, né? Dentro dele acontece em torno de 70 graus Celsius, né? Para um condutor contínuo, né? E limite de sobrecarga, limite para curto-circuito. Uma coisa muito importante, que eu quero que depois a gente vai acabar levando em conta, é sempre evitar cabos que literalmente ele fiquem engruvinhados, agrupados, enrolados, alinhados, né? Como você queira utilizar aí, tá? Por quê? Imagine numa questão de surto, literalmente a temperatura dessa parte do fio vai estar encostando com a outra parte do fio, literalmente aumentando ainda mais a temperatura, literalmente causando um curto. Aí você fala, professor, mas como é que vai chegar a 160 graus? Tá, pessoal, eu falo para vocês que eu já vi o negócio pegar fogo, tá? Então, literalmente deixar o fio de uma forma um pouquinho mais estendida, né? Mais tranquilinha. Na parte da instalação disso daí, né? Então são tipos, né? De acordo com a situação, o tipo do cabo e o local de instalação, né? Então já vamos pensar já diretamente. Uma coisa você está passando um corrugado dentro da parede. A outra coisa, como a gente encontra às vezes lá no próprio CEP, né? Eu tenho literalmente eletrodutos metálico. Eu posso ter aquela bandeja também colocada. Isso é muito comum em área industrial, né? Não vai colocar dentro da sua casa a bandeja, que é muito feio, né? Tá certo? A outra coisa, se você tiver que passar alguma coisa por uma área externa, né? Tá? Então, que tipo de condutor você vai acabar colocando ali, né? Se for um condutor exposto, você vai acabar colocando. Eu já vi isso daí, tá, pessoal? A gente coloca aqueles canos de PVC normal, não é o cano, não é o cano correto para colocar aquilo lá. Aí sol e chuva, aquele cano lá exposto lá, com o tempo o plástico resseca e quebra, né? Então temos que seguir a norma certinho, né? Se for passar numa área externa, acontece que literalmente não permita. Quando eu estou falando de um condutor correto para você tipo colocando ali, né? Esses condutores eles têm literalmente conexões que são parafusadas, né? É feito de plástico, mas elas são parafusadas não, rosqueadas, né? Então para você poder fazer toda a parte. Então se estiver saindo de um ambiente indo para o outro ambiente, como aquilo é rosqueado, né? Então aquilo lá, a probabilidade daquilo entrar água fica se torna bem pequena. Eu sei que já tinha colocado vários símbolos lá para vocês, lá na parte 3, né? Tá? Mas agora que assim eu vou fazer, agora, eu vou aproveitar agora aqui e vou fazer uns comentários para ver se todos vocês conseguem visualizar. Por isso que eu dei um zoom aqui, né? Tá? Então, pessoal, uma coisa é você ter, tá? 3 fios em separado, tá? Já o outro que nós chamamos do multipolar, tá? Eu já cheguei a trabalhar dentro de uma fábrica, acontece, que não era somente para eletricidade, era para transmissão de dados, né? Fios multipolares, acontece, que chega a ter 24 fios, pessoal, dentro de um único cabo, né? Agora, você imagina se tivesse passar os 24 em separado, né? Ia ser uma coisa de louco, tá? Então, professor, tem muita diferença, né? Tá? Muita gente também compra, às vezes, para poder fazer uma extensão dentro da própria casa, né? Aquele nosso fiozinho que nós chamamos de fiozinho paralelo, né? Tá? Se você vai comprar na loja e fala fiozinho paralelo, tá? Tem diferença desse daqui para o outro em separado, fora a parte de construção? Não, tá certo? A única coisa acontece que se literalmente tiver ter um surto, né, e os fios estiverem muito próximos, é uma coisa. Agora a outra, se tiver um espaço de ar aqui no meio, né, é outra coisa. Mas como é que você pode garantir que na hora que você passou aqui dentro do duto, né, do eletroduto, né, que literalmente os fios ficam totalmente separados um do outro, né? Um fica à direita, um fica à esquerda,
e o outro fica acima e o outro ficaria abaixo se tivesse 4 fios, né? Tá? Então é um pouco difícil. Então, de acordo com cada um deles, pessoal, tem um método de referência que eu tinha colocado no slide anterior. Aqui, ó, mostrando mais alguns exemplos, né? Tá certo? Alguns passando sobre calha, várias formas de você estar passando uma coisa em relação à outra, né? Tá? Passar entre um prédio e outro, alguns tipos de instalações, né? A gente tem que tomar uma série de cuidados, se isso vai ser enterrado, se não vai ser enterrado, né? Tá? Se vai ser por cima, se vai ser pelo alto, né? A gente tem que verificar todos os tipos aqui. Ó, aqui passando aqui com eletrocalha, tá certo? Se tiver também dentro de um eletroduto embutido em alvenaria, né? Estou mostrando aqui todos os exemplinhos, né? Tá? Se sejam unipolares, né? Todas as situações aí. E por último, fechando aqui a tabela da norma, né? Então tem todos os 75 modelinhos aqui colocados, né? Cada um deles aqui com suas especificações, a descrição dele, cada um deles. Aqui tem a especificação, né? Pela quantidade de cabos multipolares, né? E por número de circuitos, né? Então mostrando se o conduto está tipo fechado, se ela é em bandeja não perfurada ou prateleira, camada única no teto, tá? Então existe ainda esse que chama fator de agrupamento na parte dos circuitos. Aqui uma tabela, não acabei colocando alumínio, deixei apenas o cobre aqui, né? Tá? Mas naquele material que coloquei completo para vocês lá em PDF, tem todas essas tabelas, todo esse material que eu estou colocando aqui assim é baseado naquele outro material lá, tá? Então aqui ele dá um exemplo, né, pelo número de condutores, tá? Claro, de acordo com o método, se ele é A1, A2, B1, B2, C ou D, né? Então você pode ver aqui assim a secção nominal, vamos pensar num fio aqui de 1,5, né? Tá? Então ele está colocando aqui assim uma corrente máxima, né? Que no fundo capacidade de condução dessa corrente, tá? Claro que a gente não trabalha com esse valor aqui assim, né? Mas de acordo com o tipo do circuito lá, né? Tem uma corrente máxima que você pode estar trabalhando aqui. E aqui completando, né? Lá aqui vai ter o E, o F e o G, tá certo? Completando a parte da norma, né? Então aqui é o esquema de condutores, né? Quando ele é monofásico, se ele é monofásico com a 3 condutores, 2 fases de neutro, sem neutro com neutro, né? Todas as partes aqui assim mostrando também, inclusive, lá de acordo com o método, né, que tiver colocado. Aí temos a especificação, pessoal, do neutro, tá? Então, se a secção nominal dele for menor do que 25, né? 25 milímetros quadrados. Então, basicamente, tudo na sua casa vai ser, né? Então, a especificação do seu neutro tem que ser exatamente os 25, tá? Agora, se for 35, aí você já pode diminuir um pouquinho aqui, né? Então, se for tipo um condutor de 400, né? Isso aqui é um dó, né? Porque lá dentro lá do laboratório a gente tem todos os fios, tá? Antigamente, ou não tão antigamente, né? Existia um outro padrão que se chamava AWG, tá? AWG, tá? Eu tenho guardado em uma tabela que foi literalmente na época que foi a troca do AWG para o em milímetros quadrados, tá? É bastante requisitada quando eu coloquei isso daí no ar lá e até hoje ainda tem muita gente que procura. Por quê? Porque o pessoal tem a fiação antiga em algumas instalações e o fio tá escrito AWG. O cara não vai chegar lá com o paquímetro, né? E vai ficar medindo a bitola do fio para verificar qual que é o fio que ele vai ter que substituir, né? E alguns acontece acaba dando números quebrados, né? Então fica até difícil do cara estar verificando isso daí. E o condutor
proteção. Então, ó, novamente, dentro da sua casa, se for menor do que 16 milímetros, condutor de proteção tem que ser, tá bom? De acordo com a medição, né? Tá? E depois vai poder diminuir um pouquinho, né? Se for aqui ó, maior que 35, né? Literalmente ele pode ser metade dessa área, tá bom? Lembrando que, pessoal, que a letra S, né? É a abreviação de square, certo? Que é para medidas de área, tá bom? Medidas de área. Ok? É escrito quadrado aqui, mas, né? Mas é para medições de área. Então agora vamos fechar agora aqui na nossa super conta lá, a gente foi fazendo pouco a pouco, falou de trocentos mil itens técnicos, né? Então vamos ver como é que a gente consegue fechar agora isso aqui. Tá. Então a provável demanda, né? E depois vou ter que dividir ela por 0,95, ok? Tá? Então ela tinha dado lá pra gente lá 13.160, dividido por 0,95 lá vai dar 13.853. Bom? Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar que eu estou fazendo um sistema bifásico, bom? Duas fases mais neutro, tá bom? Atenção do circuito de distribuição, então nós vamos ter literalmente falar no nosso VCD 220 volts. Então vamos ver como é que fica aqui a parte da corrente, né? Que a gente vai por circuito de distribuição, né? CD, circuito de distribuição. Então, vou pegar a potência, vou dividir por 220 e acabei determinando que a corrente, né, desse circuito de distribuição vai ser 62,97 amperes. Professor, minha casa é muito maior do que esse exemplo que você acabou colocando, tá? Pessoal, aqui foram feitos, a gente fala apenas algumas partes, né? Podia especificar um pouquinho mais, né, e explorar um pouquinho mais. Não estou seguindo 100% aqui a norma, né? Claro que depois esse valor ele vai ter uma queda, lembrando que se eu calculei em um soquete de luz, se eu calculei lá 100 watts, e você está colocando uma lâmpada de 15, você já percebeu que aí já vai ter já uma grande diminuição, né? Bom, tá. Então aqui no desenho, só para a gente acabar sempre lembrando, QM, quadro de medição, o que vai dentro da sua casa, o quadro de distribuição. Essa parte que vai vindo aqui até aqui, chamado circuito de distribuição, tá? E esse carinha que você vê lá no pote, que tipo parece uma emendinha, né? Certo? É chamado ponto de entrega.